Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Boa tarde, Sérgio, prazer em tê-lo aqui nesse nosso café da tarde com Jesus. Gratidão. Pois é, bem, gente, deixa eu abaixar aqui um pouquinho para a gente poder conversar um pouquinho, né? Bom, hoje nós estamos comemorando o nosso 20º Café da Tarde com Jesus. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, por estar aqui e mais esse café da tarde, né, com todos vocês. E agradeço mesmo a presença, vocês realmente me dão muita força. E eu queria começar esse nosso café trazendo uma palavra para vocês hoje, né? É interessante isso, né? As coisas estão muito ligadas entre si, né? Eu trouxe essa palavra porque foi uma experiência que eu tive com Jesus, né? Essa semana. E realmente eu trouxe para vocês Isaías 61:1. Em Isaías 61:1, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. É isso que diz essa palavra em Isaías 61:1. Que o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Márcia, boa tarde, tudo bem? Prazer em tê-la aqui no nosso café. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Pois é, gente, eu peguei essa palavra para mim. Porque eu acredito que seja isso mesmo que Deus gostaria que eu fizesse, né? É levar as boas novas para vocês, né? Porque afinal de contas, né? Ele operou um milagre na minha vida, né? Mas como eu sou cabeça dura, eu demoro para entender as coisas. Então eu fico dando voltas, eu dou um caminho muito longo para fazer as minhas atividades, para chegar nas minhas conclusões. Mas eu queria agradecer até você, viu, Sérgio? Porque no café da tarde, no nosso café de segunda-feira, você me escreveu, eu achei legal isso, né? Que era para eu poder trazer alguma coisa espiritual, né? E você sabe que esse teu pedido mexeu comigo. Oi, Bia, tudo bom, querida? Prazer em ouvi-la. Esse teu pedido mexeu comigo, porque é incrível como a gente não se percebe, né? A gente percebe muito mais o comportamento dos outros, das outras pessoas, mas é muito difícil a gente se perceber. A gente se perceber enquanto pessoa, a gente se perceber que caminho que a gente está trilhando é muito difícil, gente, é muito difícil. Então, isso me trouxe, esse pedido do Sérgio me trouxe uma reflexão muito grande, né? Eu tô dando voltas, né? Tudo bem que eu trouxe quais são os tipos de problemas que eu enfrentei, né? Que eu soube que eu enfrentei, né? Na minha vida, mas isso já passou, né? Isso pertence ao passado. Então, hoje, Deus quer que eu leve as boas novas, né? Então, para isso que eu fui ungida, né? Para isso que Ele me salvou, né? Então, eu agradeço imensamente, porque o teu pedido foi um chacoalhão para mim, sabe? Eu achei muito interessante que você me trouxe para o meu prumo, me colocar na minha linha, onde eu devo ir, onde eu devo começar a estudar e a me dedicar, né? Então, gente, por isso que eu aproveitei esse insight do Sérgio aí, para trazer a palavra de hoje, né? Que nós vamos falar nesse café da tarde com Jesus, que é sobre a blindagem espiritual, né? Claro que eu vou trazer, eu como mentora, como coach, eu tenho que trazer a parte cognitiva para vocês, né? Eu tenho que dizer para vocês mais ou menos quais são as estratégias que as pessoas se utilizam para poder ter essa blindagem espiritual, assim como a gente falou sobre a blindagem emocional, né? Mas eu acredito muito mais assim, sabe, gente, falando espiritualmente, que Deus tem uma maneira de conversar com cada um de nós. É claro que a gente dá os passos, a gente fala alguma coisa para as pessoas, porque é o que a maioria faz, mas se você realmente tiver querendo do fundo do seu coração, que Ele pegue na tua mão, que Ele te ajude, você pedindo com toda a fé do mundo, Ele vai te atender. A tua maneira pode ser diferente,
da minha, a maneira como Jesus conversa com a Bia é diferente da minha, a maneira como Jesus conversa com o Sérgio é diferente da minha, a Márcia, né, que está aqui também nos prestigiando, deve ser uma maneira, com cada pessoa Deus conversa de uma maneira, né? E por isso que eu até me lembro, né, eu queria até trocar com vocês, que é interessante, que quando a gente vai para uma igreja, quando a gente começa a participar de uma comunidade e tudo mais, uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando eu comecei a frequentar uma igreja aqui perto de casa, a Lagoinha, Igreja Lagoinha Morumbi, aqui perto de casa em São Paulo. E todos os pastores, quando eles começam, né, a falar uma pregação e essas coisas, eles sempre dizem, porque Deus tem uma mensagem para você, né? Porque Deus vai tocar o teu coração. E eu escutava aquilo, eu falava, pô, como é que eles falam isso, né? Como é que é isso, né? Que ele vai tocar o teu coração. E eu entendi isso, a gente entende, mas até a gente entende, mas até a gente se apropriar disso, existe uma distância muito grande entre você entender e tal, acreditar, né? Nossa, deve ser, um acreditar mais ou menos. Que ele vai ter uma palavra para você é uma coisa, e de você se apropriar disso é outra, né? Para vocês terem uma ideia, eu tô há 3 anos nesse estágio do milagre, né? Até agora já se passaram 3 anos. Mas para você ver como o caminho é difícil, é longo, e para cada um é de uma forma, né? Deus vai trabalhando no nosso interior de uma forma. E então eu quis trazer isso para vocês. Essa semana, por exemplo, eu me apropriei da cura mesmo da doença. Foi uma loucura, mas eu me apropriei mesmo. Que quando eu pensei na cena, quando eu me imaginei naquele hospital, andando de cadeira de rodas, né, para tomar as minhas quimioterapias e tudo mais, que eu estava muito fraca. Você lembra, você fala, nossa, eu estava fraca, eu estava ruim mesmo, né? Eu acho que eu ia morrer. Mas entre você imaginar, você vivenciar isso e você se apropriar dessa verdade, existe uma distância muito grande quando você se apropria, né? Então, do milagre, eu sei que ele fez mesmo, né? Mas eu demorei para me apropriar disso. E eu confesso que eu só estou me apropriando disso agora. Olha como é que Deus demora mesmo para que a gente se renda por completo a Ele, né? E é um caminho longo, a gente percebe nas escrituras, Paulo, enfim, todos os apóstolos, aqueles que andaram 3 anos com Jesus e depois negaram, a gente não entende. Então, quando eu começo a perceber que nas escrituras eles contam as histórias, mas eu tenho que me perceber através dessas histórias, eu começo a perceber que tipo de caminho eu estou tendo diante disso. Vocês estão entendendo? O que vocês acham? Eu até gostaria que se vocês quisessem contar depois um pouquinho, cada um, uma experiência que teve, eu acho assim muito legal, né? Mas por falar em blindagem espiritual, gente, eu quero falar uma coisa que o conceito da blindagem, né? O que é que fala, né? Bom, diz que o conceito da blindagem espiritual, ele refere-se a práticas e estratégias utilizadas para proteger e fortalecer a saúde espiritual de uma pessoa, né? Assim como a blindagem emocional que a gente falou, né? Visa proteger o bem-estar emocional de um ser humano, a espiritual, ela foca em criar uma fortaleza contra influências negativas que podem afetar a paz e o crescimento espiritual de um indivíduo, entenderam? Quer ver? Eu acredito muito em energia, eu acredito que nós somos uma energia e que nossa energia está presa dentro da nossa... Nós somos energia, um ser de luz, né? Nós somos lá um ser espiritual e que estamos dentro dessa embalagem que é o nosso corpo, né? Então, eu acredito muito que o que a gente vibra, se você emana amor, paz, felicidade, tranquilidade, tudo que você emana para o universo, você recebe, né? Assim como se você emana uma coisa negativa, assim quando você não tá legal, por isso que dizem, né, que às vezes você sofre um assalto, coisas ruins acontecem, é porque você tá vibrando naquela energia, né?
Então eu acredito, essa blindagem espiritual, eu me atrapalhei um pouquinho aqui, é porque eu queria dizer o seguinte: quando você adquire essa blindagem espiritual, é como se você tivesse uma capa de luz, você fica dentro de um cerco de luz, você fica blindada, que a energia negativa não entra, a tua fé não é abalada, você fica forte, que nem uma rocha, né? E é para isso que existe o desenvolvimento espiritual. Por que espiritual, eu acredito? Porque espiritual é tudo aquilo que a gente não enxerga aqui na Terra. Tudo aquilo que está fora do nosso alcance material é espiritual. Mas antes das coisas se materializarem neste planeta, na nossa vida, ela existe espiritualmente, ou nós imaginamos, é uma forma de você também estar em conexão com o mundo espiritual, só que você ainda não trouxe aquilo para a sua realidade, né? É que nem eu estava falando, né? Eu me apropriei recentemente, que foi um milagre mesmo. Eu sabia, eu tinha certeza, por causa dos exames, por causa de um monte de coisa, mas me apropriar integralmente dessa verdade, que foi por um milagre mesmo, foi realmente essa semana que eu me apropriei de verdade, de coração, de corpo, alma e espírito, entendeu? Então essa blindagem espiritual é muito importante para que você realmente fique protegido e que nada te aconteça, né? E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os componentes da blindagem espiritual, sabe, gente? A maioria das pessoas, elas indicam, e eu até acredito, por quê? Porque a gente tem que começar por algum lugar. Você tem que começar, primeiro você tem que ter fé. O que é fé? É fé você acreditar que nós somos muito maiores do que nós somos, que nós não só somos esse pedaço de matéria que habitamos nesse planeta, que nós viemos para cá, que foi Deus que nos realmente que nos fez, né? Foi Ele que nos criou. O nosso corpo é tão perfeito, nenhum ser humano no mundo consegue criar um ser humano como Deus nos criou, porque tudo que tem dentro da gente é muito perfeito, Só Deus para criar um ser humano tão especial como a gente, né? Então a gente tem que ter fé que uma força muito maior do universo nos criou. Essa força, você pode buscar conhecimento em todos os lugares, mas a vida, ela é orgânica, ela vai acontecendo. E nós somos acontecendo e acontecendo nessa forma tão complexa e tão maravilhosa, né? Os nossos órgãos, que tudo que nos compõe é uma perfeição de Deus, é uma coisa impressionante. Não existe nada no mundo que se assemelhe ao ser humano. É impressionante. Se a gente procurar, não tem. Então, gente, a gente tem que ter fé, que tudo é muito maior do que a nossa visão pode alcançar, né? Oração, né? Desde que começaram as histórias na Bíblia, que os seres humanos foram registrar, né? A conversa que eles tiveram com o divino, com o Deus deles, que começou isso lá no Oriente. A gente percebe pela Bíblia que eles já sentiam alguma coisa, porque na verdade o que acontece? Deus é amor, Deus está dentro da gente. Então a gente precisa sentir essa energia, nós temos que sentir essa conexão com o divino, porque você só está realmente pleno na vida quando você está em conexão com o seu divino, com o seu lado divino e espiritual, porque senão você vive na matéria, faz tudo automaticamente, e somente o lado divino, ele é tão maravilhoso que ele faz com que você saia dessa... Como é que eu vou te explicar para vocês? Somente o lado divino, somente essa fé fervorosa, somente quando você aprende a ouvir Deus, a aceitar Deus, a sentir Deus, é que você vibra, e aí a vida começa a pulsar dentro de você. Aí você acredita realmente que você é muito mais do que aquilo que você imaginava, né? Mas a gente precisa começar por algum lugar. E este lugar é oração, né? Nós temos que aprender a orar, nós temos que pedir para essa força superior, nós temos que pedir para Deus, para nos ajudar
a nos manter uma conexão constante com Ele, com essa força superior. É só vocês fazerem um exercício com vocês, é impressionante, né? Às vezes a gente está agitada, a gente tem um problema, acontece uma coisa, acontece outra, e a gente fica meio desbaratinado, e o que acontece? Quando você para e por que todo mundo pede para Deus numa situação difícil? Porque Ele existe, porque é Ele que acalma o teu coração, é nele que você vai encontrar a paz. Não tem outra, não existe nada no mundo que te dê a paz, que te traga para o eixo, que te equilibre do que a fé em Deus. É impressionante mesmo, né? Eu estava até pensando antes de fazer esse café, né? Que, poxa vida, eu fiz tanta coisa, eu fiz tanto curso, eles treinam a gente pra gente poder dar aula, pra gente fazer uma série de coisas, mas nada se compara, nada, não existe nada comparável, nada se compara a Deus. O que Deus faz com a gente, ninguém faz, não existe, não tem curso nenhum que vá fazer a gente sentir, por exemplo, o que eu senti, né, quando eu recebi aquele milagre, o que eu senti essa semana, quando eu me apropriei. Não dá para escrever para vocês, porque não é com o pensamento que fala, não, eu sei, né, não é racional, é uma coisa muito mais profunda. É uma verdade que não precisa ninguém vir te falar. É uma verdade que você sente que aquilo é a maior verdade mesmo. E aí eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que falar a Deus, eu tenho que falar dessa força. Então, eu vou dizer uma coisa, Sérgio, você realmente me abençoou quando você me pediu, porque é isso que eu preciso falar da bênção que é ter Deus na minha vida, na bênção que Ele me proporcionou, para que vocês aprendam. O que ele está falando aqui? Desde o dia que Jesus falou comigo, você tem que viver a tua vida espiritual. Deixa a tua vida material, porque eu sempre estarei andando ao teu lado aí. Eu estava andando errado. Pois é. É incrível mesmo. Mas como é difícil. Às vezes você passa uma vida inteira para entender isso. Olha, eu tô aqui, eu tive um milagre e eu ainda sou apegada à vida material. A gente é apegado à vida material mesmo. A gente aprendeu a viver aqui nesse mundo, então a gente é apegado a isso mesmo. Mas eu acredito mesmo, Hoje eu já não duvido mais de nada, eu não questiono mais, mas eu questionava tudo, eu que tinha razão, eu que sabia, e não é por aí, né? E aí, o que eles falam, voltando ao nosso assunto aqui, mas é isso mesmo, Sérgio. Que bom que você ouviu a voz de Deus, é isso aí. Por isso que ninguém pode julgar ninguém, né? Só você sabe o que Ele está trabalhando dentro do teu coração, só você sabe o que Ele tem feito na tua vida. Eu jamais poderia falar alguma coisa, porque eu não estou dentro de você, eu não estou dentro da tua cabeça, para poder falar. Aliás, eu aprendi que não dá pra gente julgar nada, porque o nosso julgamento, o nosso olhar para as coisas é um olhar torto, é um olhar que ele foi viciado pela nossa perspectiva de vida, gente. É isso que toda vez que eu dou uma opinião minha, por isso que chama a sua opinião, você está opinando com as suas lentes, com as lentes que você aprendeu a enxergar o mundo. E normalmente são as lentes que a gente aprendeu a enxergar o mundo através do que a gente aprendeu do nosso pai, através daquilo que a gente aprendeu da nossa mãe. Mas nem sempre isso é uma verdade, porque essa era a verdade deles. Eles também aprenderam isso com os pais deles. Por isso que a Bíblia diz, né? Não julgais para não ser julgados, né? É impressionante. Mas a gente começa só a aprender isso quando a gente vai estudar a palavra, que é o nosso terceiro item, né? O primeiro foi a fé. O segundo, a oração, é pedir mesmo para Deus. Porque quando a gente pede para Ele, Ele abre o nosso coração, Ele abre o nosso caminho, Ele abre os nossos horizontes, né? Oi, Marinês, tudo bom, querida? O que a Bia falou aqui? Prazer em tê-la aqui à tarde. A Bia tá falando uma coisa, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Hoje eu já aprendi a ouvir a voz de Deus, traz uma paz e uma alegria. Pois é.
Pois é maravilhoso, é maravilhoso. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, é tão difícil a gente ouvir, é tão difícil, porque conforme você tá no apego nesse mundo aqui, no mundo da forma, no mundo do ego, no mundo da matéria, a gente tá desconectado com ele, né? E a gente não escuta a voz de Deus, não escuta. Se você não for ensinado, se não te apresentarem Deus, se você não tiver um pai ou uma mãe que te conduzam, você passa, tem muita gente que passa a vida inteira e não escuta falar por cima, mas não se aproxima dele, né? Então, uma das coisas que está me fazendo muito bem é a leitura da Bíblia, né? Porque essa leitura, ela fornece, sabe, ela vai fortalecendo e vai instruindo a nossa mente, o nosso coração para uma vida espiritual, coisas que nós não fomos preparadas nessa terra, porque nós somos preparados para viver aqui materialmente, para a gente se defender, para a gente sair, para a gente se formar, para a gente ganhar dinheiro, para a gente é isso, porque eu não vou ser ninguém se eu não me formasse, isso e aquilo, isso que nós somos ensinados, é tudo sobre a vida material, mas se a gente não souber e não tiver o espírito forte, a gente não vence essa batalha, a gente vai aos trancos e barrancos pela vida toda. É uma loucura isso, né? Em outras, né, não só a religião católica, né, mas existem outras religiões, né, dizem que o estudo de textos sagrados, né, eles ajudam a aprofundar a compreensão e o compromisso espiritual. Então, para isso existem os livros, para poder te dar uma orientação, para você começar a pensar, para você começar a refletir nesse mundo que a gente não está acostumado. A gente acorda, por exemplo, você tá dentro de uma casa, você tá com pai e mãe, você vai crescendo, olha, faz tua cama, arruma teu quarto, tudo isso, a gente vive no mundo de fazer, e o que menos a gente faz é sentir. E nós precisamos sentir Deus. E Deus a gente só sente na paz. A gente aprende a ouvir. A gente aprende a ter paz, percebendo o que é paz. Não é através do barulho que você vai querer encontrar Deus numa rave, numa discoteca. Você vai querer encontrar Deus aonde? Claro que Deus está em todo lugar. Ele está dentro de você. Mas é na quietude que você encontra a paz para ele poder se manifestar. Isso que é uma loucura. E até você aprender porque a gente começa a ouvir a palavra, mas existem situações que você precisa aprender a perceber Deus, né? E como é que você percebe? Você percebe apreciando a natureza, apreciando o consagrado, o dia e a noite, simplesmente um animal, uma flor, um bebê quando nasce, a coisa mais linda que tem. Ele é puro, a cabeça dele não foi feita com nada, ele é a expressão da beleza maravilhosa que o ser humano é quando ele nasce, né? Depois a cabeça da gente vai sendo formatada, né? Conforme a gente vai tendo as experiências da gente, e a gente vai replicando, como é que eu posso dizer, uns personagens, né? Para a gente se defender, para a gente não sofrer. Exatamente, Mary, apreciar as obras de Deus. Exatamente, nós temos que apreciar as obras de Deus. Você tem que valorizar, você tem que apreciar, você tem que sentir o perfume de uma rosa, você tem que ir numa floresta, olhar a perfeição de uma árvore. Tudo isso é vida, é uma loucura, assim como o ser humano, o outro ser humano é isso também, e a gente não aprecia, né? A gente coloca rótulos, eu já falei sobre isso, né? Nós colocamos rótulos nas pessoas, e a gente passa a enxergar os rótulos.
E não há quem tire da cabeça da gente que aquela pessoa é daquele jeito, né? A menos que você tenha Deus no teu coração. Porque quando você tem Deus no teu coração, Ele abre os teus olhos de uma forma que você olha o outro ser humano com humildade. É aí que você começa a apreciar a beleza do outro ser humano. Você sai daquele egocentrismo, né? De que tudo em torno de você que é o bacana, né? É incrível, né? Comunidade é um outro item, né? Que eles dizem que são componentes para você aprender, né? A ter blindagem espiritual. Então tem muita gente para ir para igreja, em cultos, em missas, enfim. Tem vários lugares que você pode começar a frequentar e que vai começar a te despertar para esse universo espiritual. Porque se você não tiver blindado materialmente, se você não... Você está aqui, você é matéria, você está na Terra. Se você não tiver uma blindagem espiritual, você não sobrevive aqui na Terra. Não sobrevive. Você é incapaz de chegar no reino dos céus. É incapaz de perceber Deus. Não é só perceber, é se apropriar da sua condição divina. Quem é que já se apropriou da sua condição divina aqui? Alguém já se apropriou? Alguém sabe que nós temos essa centelha divina que habita dentro de cada um de nós? Nós somos deuses em miniatura, uma porção mínima, mas nós somos. Então a gente precisa aprender a enxergar isso dentro da gente. Se a gente cavar fundo, a gente vai encontrar isso. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu disse que eu estava no hospital e que Jesus limpou todo o conteúdo da minha mente, que realmente eu fiquei isenta completamente de qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de medo, nada. Deus se manifestou na minha mente da forma que Deus quis. Limpou o conteúdo da minha mente. Então, essa parte divina que estava dentro de mim, ela se manifestou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu queria até perguntar uma coisa para vocês. Já perceberam Deus se manifestar na vida de vocês? Algum de vocês que está aqui nesse café já percebeu a presença de Deus na sua vida? Vocês poderiam me falar que tipo de experiência vocês tiveram com Deus, que vocês sentiram que é Deus? Você sabe me falar alguma coisa, Mary? Sérgio, tem a Márcia aí também, eu não sei se ela já teve alguma experiência assim particular com Deus, que ela sabe que é Deus, que não foi coisa da cabeça dela, que não é coisa do mundo material. Alguém sabe me dizer se percebeu Deus dentro de você? Então pensem. E se vocês não souberem me dizer, vou deixar essa tarefa para vocês. Pensem e depois a gente vai falar sobre isso, que é muito importante a gente perceber quando foi que Deus te guiou. Alguma situação, sei lá, desesperada, alguma coisa que aconteceu com vocês e que você sentiu, porque você sente. A Mary tá falando aqui, né? Acho que nos momentos difíceis, onde você se encontra em desespero. Você se lembra de alguma situação que você, por exemplo, estava desesperada, que estava perdida e que Deus veio e é como se fosse um bálsamo mesmo. Ele refrigera mesmo a nossa alma, que é a nossa mente, né? É a nossa mente. Ele refrigera. Então você volta, é incrível, né? Parece que você tem uma tomada de consciência assim muito forte. E essa tomada de consciência que você percebe Deus, né? Dentro de você. Exatamente, a força que emana dele, né? Ele te traz, eu acho que para uma... Ele te traz para é um equilíbrio mesmo, é uma certeza. Some o medo, some qualquer tipo de preocupação. Tem algumas cenas, eu me lembro de algumas coisas que eu passei na minha vida e que eu falei, gente, eu não tinha GPS. Uma vez eu fui buscar a Fernanda numa festa, aqui ela era novinha, aqui em São Paulo, mas antes, é paz interior. É Deus, essa paz interior que a gente sente é Deus se manifestando dentro de você. Essa paz interior é Deus, certeza absoluta.
Mas voltando, né? Teve uma vez que eu fui buscar a Fernanda, acho que ela devia ser uns 14, 15, 16 anos, ela tinha ido numa festa, eu morava aqui em São Paulo. Foi antes de eu me mudar para o Rio de Janeiro, para Curitiba e tudo mais. E eu fui buscar essa menina numa festa, não tinha celular, não tinha GPS, nada daquelas coisas. E eu não achava a festa, eu não tinha o endereço. Eu sei que parece que a gente quer tanto, você pede tanto para Deus e Deus me sinalizou, né? Vai andando pelas ruas, vai com o vidro aberto. Eu tinha ideia mais ou menos de onde é que era a festa, né? E aí falaram para mim, falaram nada, eu tava sozinha. Eu comecei a perceber um ruído, onde vinha um barulho, festa com conjunto, essas coisas todas, bateria, tudo. Eu achei a minha filha, eu tinha que trazer a minha filha para casa e mais 3 amigas delas que estavam com ela nessa festa. Então, foi Deus que me guiou. É uma coisa assim, que você está numa situação difícil, desesperadora. Eu estava numa situação desesperadora, eu precisava trazer a menina para dentro de casa e devolver as 3 amigas que estavam juntas. E eu não tinha para quem falar, eu já tinha saído, eu não tinha nada. E aí o que acontece? Ele te conduz, você não sabe explicar, mas você é conduzido para aquele lugar, é impressionante, né? Deixa eu ver o que o Sérgio está dizendo aqui. Quando ele estava com um problema de saúde e ele me falou, filho, você está curado. Olha, filho, você está curado, mantenha a fé em mim. E você se apropriou dessa cura? Escreve aí pra gente. Eu quero realmente saber se você se apropriou dessa cura. Porque ele pode falar. Essa é uma promessa. A gente está debaixo de uma promessa, sabe? É interessante ele me falar isso aqui. Porque quando eu tive a cura da doença do câncer, ele disse para mim, a única coisa que eu vou te pedir, filha, é que você conte para o mundo o que aconteceu com você. Mas e a dificuldade que a gente tem da gente se apropriar e da gente falar? É tão grande, você passa por tanta coisa, eu passei por tantos problemas emocionais para falar somente nisso, que foi uma loucura. Eu falava, será que eu tô certa? Será que eu tenho que fazer 1000 cursos? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? E aí eu comecei a descobrir que esse será é falta de fé. É falta de fé. É só a gente falar o que aconteceu, porque é isso que aconteceu. E aí, o que eu percebo, né? Hoje, lendo a Bíblia da Joyce Meyer, lendo Bíblias, eu tenho 3, 4 Bíblias, né, que eu falei para vocês, e eles sempre falam que o problema da gente está na nossa mente. E com esses cursos todos que eu fiz, né, a gente aprende que quando a gente tem um pensamento na mente da gente, quando vem um pensamento na cabeça da gente, esse pensamento, ele desperta uma emoção, que é um sentimento que a gente tem. Esse sentimento, ele leva a gente para uma ação. Essa ação leva a gente a um resultado. E esse resultado leva a gente a um hábito. Esse hábito pode levar a gente a ter um vício também. Isso serve tanto para as coisas boas, gente, como para as coisas ruins. Olha que interessante, né? Eu não ia falar nada disso nesse café, ia falar outra coisa, mas tudo bem. Acho que Deus quer que eu fale isso mesmo. Quando a gente tem um pensamento, perceba que logo vem um sentimento, de acordo com o pensamento que você tem. De acordo com esse sentimento, você vai ter uma ação. Essa ação que você vai ter, essa ação é uma reação ao pensamento, tá? É uma reação. Essa ação, você vai ter um resultado positivo ou negativo. Esse resultado, conforme esse pensamento for voltando na tua mente, você vai passar pelos mesmos estágios do pensamento, do sentimento, da ação. Da ação você vai para o... que é a reação, né? Você vai para o hábito, e do hábito vira um vício positivo ou um vício negativo.
E a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu não sabia nada disso, né? Então, hoje, o que eu me pego? Eu me pego assim, quando eu vejo que eu tô saindo, assim, da minha diretriz, eu me lembro dessas coisas que eu aprendi no coach, porque essas coisas são muito importantes. A gente não aprende isso na escola, ninguém ensina isso pra gente, né? Isso serve como, por exemplo, um pensamento guia. Então, por exemplo, quando eu tenho um pensamento que não tá legal, eu falo assim, Pedro, mas por que eu tô tendo esse pensamento? Esse pensamento que eu tive foi um vício emocional. Esse vício emocional, por quê? Não é nada disso. Que nem anteontem, o Sérgio me falou aquele negócio, né? Me traz um assunto espiritual. Aí à noite eu fui fazer uma meditação. Eu vou depois passar para vocês no grupo do Café da Tarde com Jesus, que eu vou retomar essa história toda e agora contar as bênçãos, né? E aquilo que eu me utilizo para poder estar centrado na palavra. Se vocês quiserem, é sobre isso que a gente vai focar daqui para frente. E tem uma pessoa que eu sigo, mas já fazia muito tempo que eu não vi essa pessoa. É um rapaz que eu conheci no Instagram. Ele trabalha com meditação e depois eu fui pro YouTube, comecei a seguir ele no YouTube. Ele tem uma voz maravilhosa, ele faz umas meditações, é um rapaz que ele tinha um monte de problema espiritual, um monte de problema que ele tinha na vida dele, e a meditação salvou a vida dele. E à noite, quando eu fui deitar, eu fui fazer a minha oração. Olha como é que são essas coisas. Se não é Deus que se manifesta. Quando a gente menos espera, ele se manifesta. Eu apertei um botão sem querer no meu YouTube, sem querer. E esse botão, gente, caiu nessa meditação. Eu comecei a meditar. Falei, gente, aquele cara que eu não converso, eu não vejo ele, eu não faço uma meditação dele, né? Há mais de um ano. E quando eu fiz essa meditação, eu me percebi tão viva, eu percebi Deus se manifestando através do meu corpo de uma forma assim tão incrível. E aí eu fui percebendo o quê? Eu fui percebendo que a minha mente, ela foi ficando de um jeito parecida do jeito que ela ficou quando eu fui abençoada lá no hospital. Você acredita? Minha filha, eu tenho esse livro aqui. Peraí que eu vou pegar ele pra você aqui. Deixa eu ver. É esse livro, Mary, que você tá lendo? Esse cara é fantástico, Joseph Murphy. Mas é isso mesmo. Então, o que é isso? É que tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu na vida da gente, tá ali dentro. As emoções que você engoliu, esse livro é maravilhoso. Tá tudo ali. Então, quando você começa a linkar uma coisa com a outra, aí você começa a perceber que quando Jesus fala, né, que a gente tem que transcender a nossa mente, né? Que a gente tem que transcender a nossa mente para a gente se blindar espiritualmente. É disso que ele fala. Quando você transcende o teu subconsciente, quando vira tudo luz, quando vira tudo claridade, quando você enxerga a verdade, você fica firme que nem uma rocha. Então é maravilhoso. Mas olha, precisa querer muito, 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 porque quando a gente se aprofunda nesses assuntos, é uma loucura, né? E aí, gente, deixa eu ver aqui. Eles falam em comunidade e mentoria espiritual. Mentoria espiritual é uma coisa que eu tô fazendo agora, né? Porque eu sou uma pessoa muito desregrada. Se alguém falar pra mim, olha, você vai começar a ler a Bíblia hoje, eu te dou... Você vai ler... Por isso que eu digo que Deus tem um propósito para cada pessoa, ele se manifesta de uma forma. Vocês têm que perceber, cada um de vocês tem que perceber o Deus dentro de você e se agarrar a isso. Não é porque eu estou falando alguma coisa que isso é importante, isso pode agregar, mas Deus conversa com cada um de uma forma, né? Ele vai trazendo as coisas pra a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, né? Isso que eu falei para vocês hoje, que sem querer, assim como, não é sem querer, é Deus se manifestando. Eu achei o endereço da festa da Fernanda, quando ela tinha 14, 15 anos, sem querer eu fui para essa meditação. E sem querer, eu me lembrei dessa pessoa que realmente
E com essa meditação que eu fiz, eu voltei para o hospital. Eu tive a mesma sensação na meditação no meu quarto, na minha cama. Eu tive a mesma experiência, não é sensação, experiência de perceber a minha mente livre, leve. E aí eu dormi, que foi uma maravilha, né? E aí, gente, o que acontece, né? Quando você está blindado espiritualmente, né? Quando você está blindado espiritualmente, você manifesta o que? O amor, perdão, você não tem a capacidade de ficar julgando ninguém. E você tem gratidão, perdão, gratidão, e você tem uma força interior muito grande, e isso te blinda, isso te guia durante o teu dia, nas tarefas que você faz, naquilo que você se compromete. E é isso que você tem que colocar em primeiro lugar. Porque se você coloca amor naquilo que você está fazendo, se você se dedica, se não tem uma intenção oculta sobre aquilo que você está fazendo, você vai fluir, né? Uma outra coisa, né, que agora nós estamos falando de desenvolvimento de virtudes, né? Que quando você desenvolve essa blindagem espiritual, sim, dá uma leveza em tudo que a gente faz, é incrível. Hoje eu tive um dia leve, hoje foi um dia muito legal, eu tive um dia diferente. Eu tô fazendo uma coisa que fazia tempo que eu não estava fazendo. Eu falei, eu preciso cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, se eu não fizer da minha vida um jardim, eu não vou conseguir ser jardim na vida de ninguém. Então você precisa sentir a leveza, você precisa sentir a tua vida mais leve. A gente precisa cuidar da gente, a gente precisa ser humilde e falar para ele, Deus, Senhor, me ajude porque eu estava indo para um caminho que não é o caminho que eu tenho que ir. E as coisas começam a clarear, né? E aí, quando você tem essa humildade, né? Humildade e serviço, né? Normalmente eles dizem praticar humildade e serviço aos outros, né? O que eu tenho para dizer para vocês? Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade para lidar com autoridade. E eu sempre fui uma pessoa de opinião muito forte, muito personalidade forte, como eles dizem, né? Não aceito a opinião de ninguém. Então, eu sei que o meu caminho foi duro. Eu sou uma pessoa desobediente. Eu não tenho metodologia para estudar, né? Eu ia falar aqui do mentoria espiritual também. Peraí que eu já volto nisso que eu tô falando. Então, mentoria espiritual é uma coisa assim que eu resolvi. Eu conheci um pastor, eu já falei isso para vocês, ele é maravilhoso. E ele tá trazendo Deus mais para perto de mim, para eu perceber, logicamente, que de acordo com as escrituras, né? E assim mesmo eu sou difícil de pegar e todo dia ler aquilo que ele me fala. Eu preciso me lembrar do que Deus fez comigo, para eu ir lá e pegar. Olha como o diabo me usa, né? Mas hoje, quando eu escolhi esse texto que eu falei na terça-feira que eu ia fazer, eu me lembrei do que ele me falou na última mentoria. Eu tive uma mentoria com ele na segunda-feira à noite. Olha o que ele me disse. Que o blindagem espiritual, né, foi o nosso tema. Vou pegar minha Bíblia aqui. Ele me disse o seguinte: você vai... cadê? Sumiu aqui. Efésios. Ele falou pra mim. Armadura de Deus. Eu me lembrei agora, 10 minutos antes de eu entrar no café. Depois que eu tinha feito todo o meu script aqui para falar para vocês, eu me lembrei daquilo que ele me falou. E eu falei, nada. Em vez de eu falar isso que eu pesquisei, eu vou falar o que ele me disse. A armadura de Deus você vai encontrar no Efésios capítulo 6, ou Efésios 6, de 10 a 20. Eu vou ler rapidinho para vocês. Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo. Olha, eu era uma dominadora desse mundo, né? Então, tá vendo? De trevas contra as forças espirituais.
do mal das regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Vamos conhecer Deus, vamos sentir Deus, vamos perceber Deus na nossa vida, vamos perceber tudo que Ele fez, como é que foi o teu caminho da tua vida até hoje, para você realmente perceber que é pela graça, né? Porque, olha, gente, eu vou dizer uma coisa, eu tenho feito esse caminho e não adianta, a gente tem que fazer 699 mil vezes por dia mesmo, todos os dias, para a gente agradecer, para o nosso orgulho, para a gente não se envaidecer, porque é pela graça que a gente está aqui. Eu tô pela graça. Eu tive muitos maus hábitos, eu fiquei muito doente, foi pela graça dele. Porque muita gente fazendo muito menos do que eu fiz já morreu, é pela graça mesmo que eu tô aqui. Eu tenho que dizer isso. Não existe outra forma de explicar. Não existe, é pela graça. E é pela graça que eu tive realmente aquela experiência por Deus. E é pela graça, sempre é pela graça dele que eu ouvi aquela meditação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É pela graça dele que eu estou podendo ter essa conversa com vocês. Porque sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que é o Espírito Santo que nos revela. As pessoas que não entendem quem é o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando você começa a ler as Escrituras, começa a entender tudo numa proporção muito mais profunda e você começa a ver que existe um Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele fala com a gente. Você quer ver uma coisa? Como é que você tem que ser... A gente sabe quando a gente faz uma coisa errada. A gente sabe quando a gente cometeu uma coisa que não está de acordo. Aí eu vou te perguntar, não está de acordo com o quê? Que a tua consciência te diz. Quando a tua consciência te fala alguma coisa, é Deus se manifestando. É o Espírito Santo que está se manifestando através de você. Vocês concordam comigo isso que eu falei? Porque nós sabemos, eu sei quando eu estou cometendo uma infração de trânsito, eu sei, tá lá escrito a lei, eu sei, eu parei ali, eu sei. Então, como é que a gente sabe? Como é que a gente se arrepende? Porque a gente sabe. É isso, né? A gente sabe, ninguém precisa ir lá e falar, olha, você não devia ter feito isso, você não devia ter falado aquilo. A gente sabe quando a gente fala uma coisa que vai constranger a outra pessoa. A gente sabe quando a gente foi negligente com alguém. A gente sabe quando a gente não foi legal com uma outra pessoa, que a gente deveria ter agido. É isso, né, Bia? A gente sabe. Então, esse é o Deus. É uma outra forma que ele se manifesta da gente perceber. Não é você. Nós somos dois dentro de um corpo. Vocês concordam comigo? Um é o que tem dentro da nossa cabeça, que é o nosso conhecimento, as nossas crenças, através daquilo que a gente viveu. E o outro é o Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pela voz do Espírito Santo. É isso que a gente precisa. E eu preciso falar isso para mim todos os dias. Porque pra gente que vive, vocês, eu aconselho, né? Porque a gente não basta saber, você tem que se apropriar. E quando você sabe um dia, no dia seguinte você não lembra, no terceiro dia você se distrai, faz uma outra coisa. No quarto dia, o que acontece? Você já não se lembra mais. Porque as coisas do cotidiano, as coisas que você tá fazendo, vai tomando conta, né, da tua vida. E o que acontece? Você esquece. E aquilo que você não lembra, você não lembra. Como é que aquilo que você não lembra vai viver dentro de você? Só vive dentro de você aquilo que você lembra. Faz sentido isso? Então é por isso que eu peço para Deus. Às vezes a gente sai, viaja na maionese. Nossa, chega de eu falar. Eu tenho que falar agora de luz. Sérgio, eu agradeço mesmo. Eu tenho que falar. O que passou serve como exemplo só. Exemplo, eu tive isso, eu tive aquilo, mas eu não tenho mais, é isso que eu tenho que falar. E eu tenho que pegar minha bênção e segurar minha bênção todos os dias e pedir para Deus me proteger, para eu ter força, para eu falar da palavra dele. Ele vai tocar o meu coração, ele vai me ensinar o que eu devo falar, o que eu devo fazer.
ele vai. Eu já não tô mais preocupada com isso, é um passo de cada vez, né? E aí, gente, o café tá quase terminando e eu não falei nada do resto, né? Mas não tem problema, nós falamos coisas maravilhosas aqui, que é tudo o que a gente precisa, né? Eu dei os meus exemplos, vocês também falaram um pouco sobre vocês. O que vocês sabem disso, né? Quais são os benefícios dessa blindagem espiritual? Mas essa blindagem, ela tem que ser feita todos os dias. Então, e se a gente tiver, quer ver, ferramentas, por exemplo, como uma meditação, quando você está perturbada, ou você leva um susto, ou você teve um baque, aconteceu alguma coisa que te tirou do centro, a gente tem que usar essas ferramentas para a gente voltar ao normal. Por exemplo, essa ferramenta da meditação, essa pessoa, eu vou passar para vocês o link lá no grupo de WhatsApp. Vocês vão adorar, é uma pessoa maravilhosa. E só tem coisa boa, só tem leveza, só tem coisa de Deus. Ele fala para você voltar os olhos para você sentir a vida que tem dentro de você. E Deus é vida, né? Quando a gente não está se sentindo viva, a gente se sente morta, a gente fica no automático, né? E a maioria dos nossos dias, se a gente não tomar cuidado, a gente vive no automático. A gente deixa de saborear a vida e passa a viver no automático. Porque o conteúdo que tem dentro da nossa mente é o conteúdo automatizado. Vocês concordam comigo? E quando você olha para Deus e você percebe Deus, você sai do automático. Então você entra numa outra vibração e você começa a perceber a vida. E quando Jesus fala do reino dos céus, é isso que ele quer dizer. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas hoje não vai dar mais tempo de falar. Mas os benefícios dessa blindagem espiritual é essa mesmo. Paz interior, você começa a ter uma paz interior. E se você, por exemplo, foi desassossegado, eu não tinha paz nenhuma. Eu percebo que esses momentos que eu estou tendo de paz, eles estão aumentando. Então vai chegar uma hora que eu tenho certeza que vai acontecer o que aconteceu comigo no hospital. Que eu vou ficar com a minha mente que eu não vou, porque é uma blindagem total. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu sei que Deus é um Deus de promessa, é um Deus que realmente, se a gente experimentou, é porque a gente vai vivenciar. E se ele disse, se ele te mostrou, é porque vai acontecer, porque ele não te mostra um caminho que você não vai conseguir, ele não mostra, ele só pede para você ter fé e ser perseverante, né? Ele te dá força e resiliência, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A fé e a prática espiritual faz com que você enfrente e supere os obstáculos com mais leveza, né? Com mais consciência mesmo daquilo que você está enfrentando, né? E a proteção contra influências negativas, né? E o que eu queria terminar para vocês é dizendo que essa blindagem espiritual é sobre manter práticas, né? Para nutrir a tua vida espiritual. Porque nós somos espírito que estamos vivendo num corpo terreno. E se a gente não se apropriar disso, a gente só vai valorizar a matéria. Você tem que valorizar o espírito, porque a riqueza está na vida espiritual, está na tua fortaleza espiritual. É o espírito que te ilumina. Porque o que é a vida espiritual? O que é olhar para Deus? É olhar o que há de mais belo na vida. É reparar naquilo que importa para a tua vida. E se a gente não manter os olhos fixos no que realmente importa, a gente realmente se perde. Olha, a Mary está falando aqui, era muito ansiosa, hoje ela deixa Deus guiar a vida. Pois é incrível como a gente vai percebendo mesmo essa paz e essa tranquilidade. Ela vai tomando conta da gente, né? Mas nisso a gente tem que ter disciplina. E a disciplina não precisa ser você fazer exatamente as mesmas práticas espirituais todos os dias. Cada um, Deus tem uma maneira de conversar com cada um. De repente eu não estou fazendo isso, mas eu lembrei de uma outra coisa, os meus olhos já vão para Deus, aí eu penso, pego uma outra palavra. Não tem importância, né? Quer ver? Outras coisas, eu uso muito, uma coisa que me fortalece demais são as canções
evangélicas, as canções gospels. Eu tenho cada música. Eu vou começar a passar para vocês essas músicas também, para vocês não só cantarem, mas para vocês escreverem. Isso é muito legal. Quando você escreve, você faz um caminho neurológico no teu cérebro e você se apropria com mais facilidade daquilo que você está ouvindo, sabe? Então, por isso que a gente aprende a ler e escrever, a gente tem que escrever mesmo, né? Para fazer esse caminho neurológico, para a gente aprender. Quando a gente escreve, por exemplo, uma letra de uma música, alguma coisa assim, a gente começa a se apropriar daquilo como verdade absoluta. E aquilo mexe com o teu interior, né? E vocês que estão com essa garra aí de ficar sempre com a presença de Deus, e eu estou sendo bem verdadeira, tudo que eu trouxe para vocês tem muita veracidade. Eu fui muito complicada, eu sou uma pessoa complicada. Espiritualmente, Deus precisava me pegar de jeito mesmo, sabe? Por isso que eu acredito cada vez mais nele mesmo, e é ele mesmo daqui para frente sempre, né? A ansiedade, ela é um medo, a ansiedade é medo, né? Eu tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, é uma loucura. Então, quando eu meditei, eu senti essa paz, que aí a ansiedade baixa o cortisol do teu corpo e você percebe Deus. Então é impressionante como essas coisas têm uma verdade muito grande. E a gente tem que fazer o exercício disso, não só quando a gente... Todos os dias, é que nem escovar o dente, que nem tomar banho, que nem tomar café, que nem almoçar, essas coisas todas, sabe, gente? Mas era isso que eu queria dizer pra vocês. Eu amei estar com vocês hoje à tarde, hoje eu tô mais leve, gratidão. Mais uma vez, gratidão, Sérgio, você me ajudou bastante. Eu não vou me preocupar, porque preocupação, Deus diz que não é pra gente se preocupar, né? Mas ele vai me direcionar aí pros nossos cafés. Mas conforme prometido, o que eu vou colocar pra vocês? Eu vou passar pra vocês um link de uma pregação, pode ser? Vocês querem? De uma pregação legal, de uma pastora que eu conheço, e vou passar uma música. O que vocês acham? Pode ser? Então é isso, gente. Juntos somos mais fortes e juntos venceremos. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo grande nos seus corações. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.